Bom, então eu tenho um direito para requerer, eu descobri que houve uma data de promoção que não é a data certa. Como que eu faço? Quais são os meios que eu tenho para poder acionar para reverter essa situação? Então a gente tem administrativamente o requerimento administrativo. Esse é o primeiro meio que você tem para poder requerer qualquer coisa. O requerimento administrativo, ele não exige uma formalidade, ele não exige um formulário padrão, ele pode ser feito escrito de próprio punho. Agora, a maioria dos órgãos, inclusive, tem um modelo padrão de requerimento que você pode usar. E normalmente nós estamos falando de direitos que vão ter a ver com a sua vida funcional, vão ter a ver com o seu salário, então o requerimento vai ser feito para a parte de recursos humanos do órgão em que você trabalha. E aí esse requerimento é basicamente a identificação sua, que vai ter o seu nome, vai constar o seu MASP, vai constar eu, fulano, venho requerer os seguintes termos, e aí você vai explicar o que você está requerendo. Então, eventualmente, que é uma solicitação, pode requerer algum documento que tenha a ver com a sua vida funcional, pode requerer algum benefício que você acredita que não esteja correto, pode requerer, como a gente já conversou sobre data de promoção e de progressão, que seja ajustada, que venha esclarecer determinada situação. Então, o requerimento administrativo ele pode constar o que você precisar. E eu sempre oriento que se faça o requerimento administrativo, porque por questão de tempo ele pode contar aquele tempo em que você administrativamente está requerendo, e porque várias questões elas podem ser resolvidas administrativamente sem necessidade de ir para outra instância ou de ter alguma complicação maior. Então é interessante que você faça um requerimento administrativo quando você detecta alguma situação que você acha que não está de forma regular e não está de acordo com o que a legislação coloca dos seus direitos. Esse é o primeiro meio que você tem. Bom, aí eu fiz um requerimento administrativo, ele foi negado ou ele não resolveu a situação. Quais os recursos que eu tenho? Existe a possibilidade, se você julgar que aquilo é digno de um ajuizamento de uma ação para poder discutir aquele direito, de se ajuizar uma ação. Na capital e em algumas cidades a gente tem inclusive juizados especializados com relação ao poder público, com relação ao Estado, que são os juizados da Fazenda. E aí nesses juizados você pode ajuizar uma ação requerendo o seu direito. Os juizados eles são mais simples e são mais rápidos e eles funcionam para ações menores, até 40 salários mínimos. Para ações até 20 salários mínimos, você nem precisa de representação por advogado. Ações até 20 salários mínimos, elas podem ser ajuizadas pela própria pessoa sem necessidade de uma representação judicial. Então, são ações mais simples, de valor menor. Você que vai fazer a manifestação inicial, você que vai fazer os cálculos iniciais e que vai apresentar. E se aquela ação for resolvida no que a gente chama de primeira instância, que é na primeira decisão, na sentença, acabou, você recebe, não tem necessidade de representação. Se por acaso houver necessidade de recurso no juizado, aí você precisaria de uma representação por advogado. Mas ações mais simples ou ações que estão padronizadas, que têm valores menores, elas podem ser ajuizadas diretamente pelo servidor.